Doutora Denise Steiner, hoje aqui em Oeste com Elas, falando de um assunto que interessa muitos brasileiros, melasma. Paula Camacho comigo também, para entendermos mais sobre essa questão que desafia dermatologistas no mundo todo. Doutora Denise, bom dia, bem-vinda! Bom dia! Bom, esse tema, melasma, eu estudo muito sempre. Nós temos uma linha de pesquisa lá na universidade. E agora eu fui para um congresso na Colômbia que foi exclusivamente sobre melasma, então tem bastante novidade. Oba, vamos falar então sobre o tema. Melasma hoje em dia, doutora Denise, está associada a outras doenças. A mancha pode ser a ponta do iceberg de outras questões, longe de serem apenas estéticas? Exatamente isso. Então, antes a gente considerava o melasma uma manchinha. Ah, vamos clarear, um creminho que clareia, já vai resolver e tudo mais. E também não esquecer que, apesar da gente considerar só uma mancha, assim, estética, as mulheres ficam muito abaladas, a autoestima delas baixa muito, muitas vezes elas perdem totalmente o convívio social com os filhos, enfim, porque não querem aparecer com aquela máscara manchada. Mas, hoje em dia, é como o Adri falou, ponta do iceberg. Então, nós estamos estudando e entendendo que essa mancha representa o que está acontecendo dentro de você e pode estar relacionado com problemas hormonais importantes e até com uma inflamação importante, caracterizando até um caminho para diabetes, uma doença articular. Então, a gente não pode deixar passar em branco o aparecimento dessa mancha. Acho que a gente podia até ver uma fotografia. Claro, temos uma aqui, ó. Essa moça, ela tem, então vocês veem essa mancha marrom, que aparece também, né, em cima, assim, da boca, aparece um bigode, muitas vezes, aparece na testa. E ela pode estar relacionada, quando a gente faz a biópsia dessa pele, nós vemos que há um envelhecimento precoce. Essa pele parece uma pele 20 anos mais velha, no sentido das células e tudo mais, e ela é uma pele inflamada. Então, existe sinalizações ali que aquilo não está acontecendo somente por causa do sol, mas também porque a saúde daquela pessoa não está muito bem. Você sabia disso, Paula? Não sabia. E como que teve essa melhora tão evidente de uma pele para outra? Como que é o tratamento? Além de tratar internamente, buscar se é um sinal de alguma doença mais grave, existe também um tratamento diretamente na pele? Então, a gente trata de diversas formas, combinando muita coisa, mas nesse caso, essa pessoa foi tratada com ácido tranexâmico, que é um remédio para melasma, que é uma descoberta também mais recente, e ele consegue fazer como se ele fizesse uma barreira, assim, como se ele fizesse uma carapaça, assim, e não deixa os estímulos chegarem àquela célula principal, que é a célula que faz o pigmento. Então, ela tomou esse ácido tranexâmico, 500 miligramas dia durante 4 meses, e ela teve clareamento somente com esse remédio. E a gente fez uma comparação nesse estudo com a pessoa tomando placebo. Vocês sabem, né? Placebo é aquilo que não tem nada dentro, ela está tomando uma cápsulazinha, mas não tem remédio nenhum. E as pessoas que tomaram placebo melhoraram somente 5%, e quem tomou o remédio melhorou 50%. Então, é um caminho também para o tratamento do melasma. Que maravilha, e viva a medicina, né? Doutora Denise, fico pensando, né? As mulheres realmente costumam ser mais vaidosas, né? Mas é um problema que atinge homens também? Por quê? Quem é escolhido para ter? Exatamente. Pode passar uma foto, acho que tem uma foto de um rapaz, né? Os homens podem ter, mas comparando com as mulheres, eles têm muito menos. Poxa. Somente 10% dos casos são de homens e 90% das mulheres. E é interessante porque alguns remédios que hoje em dia você usaria para tratar calvície, alguns remédios que de alguma forma interferem um pouco nos hormônios, podem, na verdade, levar o homem a ter
essa característica. Ou mesmo homens que tenham, às vezes, uma testosterona muito baixa, um desequilíbrio hormonal, poderia ter, na verdade, o melasma, e também é um motivo para a gente procurar um pouco mais e entender por que ele está apresentando aquele melasma. E assim, pode aparecer em qualquer época da idade, qualquer época da vida, tanto no infantil, ou você passa por alguma mudança hormonal, algum estresse, ou é uma pessoa que sempre teve, sempre vai ter desde sempre? Olha, na verdade, muitas e muitas vezes aparece na gravidez. Então, isso é uma prova de que o melasma tem a ver com hormônio. Então, praticamente, olha só, 70% das mulheres podem ter melasma na gravidez. Às vezes tem numa gravidez, mantém, às vezes tem só na segunda, enfim. E é o momento, assim, que uma mulher jovem ou não tão jovem está apresentando. Geralmente essa faixa, sabe? Vamos dizer, de 20 a 45 é uma faixa... Normalmente havia uma questão de você melhorar na menopausa, mas como tem a reposição e tudo mais, hoje há uma manutenção depois da menopausa e as mulheres continuam tendo o melasma. E aí é interessante porque elas têm, além do rosto, aparece no braço também, às vezes fica todo o braço manchado, então também ela precisa de um outro tipo de tratamento. E mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês. Tem uma terceira foto também. A terceira foto. E não podemos encerrar sem dizer também se há como prevenir, né? Ou assim que aparecer os primeiros sinais já fazer um tratamento, se vale a pena. Eu só queria mostrar isso para vocês porque nessa paciente foi feito um peeling de fenol. Uau. Isso foi antes do peeling de fenol ter sido proibido, depois que houve a morte daquele rapaz. E a gente estava estudando isso na universidade e vocês podem ver que a pele dessa pessoa melhorou a mancha, mas melhorou a qualidade. Ela tem um outro tipo de pele, uma pele mais saudável. E essa pessoa, a última foto, a foto do depois, ela tem já 2 anos de persistência. Então, a gente achava, Adri, que não podia fazer peeling forte em paciente com melasma. Mas como esse peeling vai na profundidade e ele troca toda a pele, ela praticamente tirou toda aquela inflamação e tirou também toda aquela alteração e ficou muito bem e com persistência. Quando o fenol voltar, a gente vai poder continuar esse estudo e vai ser bem interessante. Só para finalizar, uma das questões mais importantes com o melasma é a questão da fotoproteção, porque independente de ter muitos motivos, muitas causas, o sol, né, a radiação solar, algo muito provocativo. Tem que ser usado um filtro solar com um número alto, de preferência de 50 para cima. Esse filtro solar tem que proteger de UVA e UVB, então procurem no rótulo escrito, né, UVA também, além de UVB, e procurem que esse filtro seja com cor. A cor, ela protege da luz visível, que é uma parte da luz que mancha bastante. E, além de tudo, esse filtro tem que esconder esse melasma para que ele possa proteger realmente. E aí, se for possível, procurar um especialista. Hoje tem atendimento gratuito também pelo SUS. E procurar tratar esse melasma, inclusive investigar se algo mais crítico está acontecendo com você. Perfeito. E se informar é um dos melhores remédios também. Doutora Denise fala muito bem sobre dermatologia, todas as quintas aqui em Oeste com elas. Doutora Denise já falou pra gente sobre o peeling de fenol, que citou agora há pouco. Vai lá no nosso YouTube, procura as participações da doutora Denise às quintas, veja esse e outros programas. E você que quer conversar com a doutora Denise, ainda tem uma dúvida, uma sugestão de tema? Doutora Denise tem um e-mail especialmente para o seu contato, denisesteiner@revistaoeste.com. Doutora Denise, valeu por hoje. Um beijo enorme. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.